Deputado, nós estamos aqui no Pingos dos Is e lá em São Paulo está o Augusto Nunes, o Vitor Brau, o Fiuza e de Los Angeles, Ana Paula. E a gente acompanhou todo o processo aqui de votação e houve inclusive uma lembrança do que aconteceu aqui com o Márcio Moreira Alves, né? Em que a Câmara foi mais ou menos o exemplo que o líder Vitor Hugo, o líder do seu partido, citou. O senhor vê isso aqui como uma sessão histórica, uma história negativa do Congresso? Seria mais ou menos isso? Com certeza, Zé. Um abraço a todos aí que estão também em São Paulo, eu digo, e lá em Los Angeles. Eu digo para vocês o seguinte, nós vivemos hoje uma sessão fúnebre. Eu digo fúnebre porque a Câmara se enterrou hoje perante o Supremo Tribunal Federal ao não ter a autonomia de dizer que o que estava sendo julgado não era pura e simplesmente o deputado Daniel, que teve a coragem moral de chegar aqui e reconhecer que fez o pronunciamento naquele vídeo que ele fez em função de um momento vivido. Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas o momento vivido foi uma resposta que ele estava dando ao ministro Edson Fachin em função de que o ministro tinha colocado uma publicação dizendo que era inaceitável e intolerável a publicação do general Vilas Boas em um livro em função de eventos ocorridos em 2018, quando do posicionamento que o general Vilas Boas precisou adotar para que o Supremo fizesse sim o seu papel, cumprindo a obediência à lei e que não libertasse presos que já tinham sido julgados e condenados, inclusive em segunda instância. Naquela oportunidade, graças a Deus, o Brasil raciocinou e os ministros supremos, na oportunidade, decidiram pela manutenção da lei. Infelizmente, agora nós estamos vivendo um outro momento, o Supremo está a arrepio da lei, arrepio da Constituição, criando instrumentos jurídicos que não existem em livros didáticos, nem no Brasil e nem no mundo. Criação de prisão em flagrante quando não acontecia mais o flagrante, definição de crimes inafiançáveis que o crime cometido, se foi cometido realmente e foi admitido até como exageros pelo deputado Daniel Silveira, foram crimes que eram crimes de injúria e calúnia, nada de inafiançável, muito menos crimes contra a Lei de Segurança Nacional. Então a gente está vivendo esse momento lamentável. Eu espero que a gente consiga reverter isso daí. O presidente Arthur Lira prometeu hoje de que vai colocar instrumentos legislativos a partir da semana que vem em comissões para que nós possamos discutir esses instrumentos legislativos e não deixarmos margem a dúvida nenhuma. Isso tem que ficar claro. O Supremo Tribunal Federal, primeiro, ninguém lá teve voto. Não houve uma constituinte para que fosse por eles decidido uma nova Constituição. O que eles precisam fazer, quando muito, e estão fazendo erradamente, é a interpretação do que está escrito na Constituição. E nesse caso do artigo 53, em relação à nossa inviolabilidade de opiniões, palavras e votos, não existe dúvida quanto a isso. O deputado se expressou nesse sentido e foi hoje desrespeitado na sua liberdade de falar. Nós, como cidadãos, também estamos cerceados em nossa liberdade de expressão. Eu estou aqui dando entrevista para vocês, mas estou pensando, o que eu estou falando? Será que eu estou falando alguma coisa que o ministro Supremo agora pode achar que eu estou agredindo ele? É impressionante essa situação. Então, eu quero deixar bem claro que eu não vou deixar de falar, não vou deixar de me expressar. Eu fui eleito para isso, eu não fui eleito para ser um cordeirinho e estamos aqui para isso. Mais uma vez, uma sessão fúnebre. A história vai cobrar isso daí daqueles 300 e pouco que votaram pela manutenção da prisão do deputado Daniel. Pois é, Vitor, está aqui também a deputada Carla Zambelli. Você quer fazer alguma pergunta para o general? O Augusto quer, e aí a gente fecha com o general, então na sequência vem a deputada Carla Zambelli, pode ser? Vamos lá, claro. Augusto. General, eu queria saber se o fato de existir, boa noite, o fato de existirem tantos deputados com problemas na justiça e que temem ser julgados pelo Supremo como serão, influenciou esse resultado da votação de hoje. É possível que sim. Agora veja, eu sou um dos que estamos sendo investigados no Supremo Tribunal Federal. Eu vou continuar falando aquilo que eu tenho que falar, porque eu não fui eleito para outra coisa que não seja para parlar. O parlamentar tem que parlar, né? Tem que falar. Se a gente não fizer isso, para que a gente está aqui? Para receber salário? Me desculpe. Não cabe, aqui não é lugar de mercenário, não. Então a gente está aqui para poder falar. Se o Supremo, se o ministro do Supremo, alguém está incomodado com o que eu estou falando, que ele busque isso daí legalmente, me questione legalmente. É claro que eu fui ouvido por uma delegada da Polícia Federal,
durante 4 horas em um inquérito que eu fui acusado de estar financiando atos antidemocráticos. E a minha pergunta para ela, que não foi aceita como pergunta, porque ela disse que eu estava lá para responder e não para fazer perguntas. Eu disse, mas doutor, eu estou lhe perguntando porque a senhora está me enquadrando, dizendo que eu participei de atos antidemocráticos, porque tinha uma faixa lá escrita artigo 142. E a pergunta que eu fiz para ela foi, esse artigo 142, doutora, é de que instrumento mesmo, de que documento? Aí ela disse, o senhor não está aqui para fazer pergunta. Claro que é da Constituição. Então como é que uma faixa que diz artigo 142 é considerada antidemocrática? O que a gente quer, o que nós precisamos... E eu sou contra, hein? Eu quero deixar claro, eu sou contra a intervenção militar. Não tem que ter artigo 142, a não ser que seja criada uma convulsão social e que a garantia da lei e da ordem, que está dentro do 142, a garantia da lei e da ordem venha a ser necessária. Esse instrumento existe sim e é para ser praticado e aplicado por qualquer um dos poderes. Textualmente está na Constituição isso daí. E houve uma inversão, o ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, infelizmente, ele inverteu e quis criar um instrumento de que nós estamos querendo o fechamento de instituições, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal. De maneira nenhuma, o que nós queremos é que seja obedecida a Constituição. E hoje, infelizmente, a Câmara dos Deputados respaldou uma desobediência à Constituição. E isso eu estou dizendo, mas também os juristas do Brasil, juristas renomados que a gente se orgulha, né? Falaram e se expressaram, porque infelizmente eles estão rasgando os livros didáticos. Eu tenho pena dos professores de direito das faculdades agora, porque vão ter dificuldade de justificar na hora que for aplicar uma nota num aluno que vai colocar uma solução como essa daí, como sendo uma solução factível do direito brasileiro. Então, a gente precisa, sim, fazer com que isso seja cumprido, seja obedecido. E outra coisa, vão continuar tendo muito problema. Eu acho que a Câmara vai ter várias outras sessões fúnebres, do jeito que está sendo aqui agora, porque vários deputados aqui, dentro dos quais eu me incluo, nós estamos decididos a não ficarmos calados. Essa é a verdade. Então, deputado general Girão, eu queria agradecer a presença do senhor aqui nessa repercussão